Na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho das alterações cromossômicas, tanto as alterações estruturais quanto as alterações numéricas. Como a gente já sabe, o conjunto dos cromossomos de um ser vivo vai receber o nome de cariótipo. No caso da nossa espécie, o ser humano, a gente possui 46 cromossomos que formam o nosso genótipo, sendo desses 46 cromossomos, 2 sexuais. Dessa forma, o cariótipo masculino pode ser representado por 46XY e o cariótipo feminino por 46XX. Uma série de fatores vai poder provocar alterações nos cromossomos. Essas alterações, que a gente chama de mutações ou alterações cromossômicas, elas vão ser caracterizadas por alterar a estrutura de um cromossomo ou a quantidade no cariótipo, como por exemplo por meio de inserções ou perdas de um cromossomo completo ou de parte dele. Então vamos começar falando das alterações cromossômicas estruturais. Essas alterações na estrutura dos cromossomos a gente vai chamar de rearranjo. Eles ocorrem a partir de eventos de quebras de cromossomos e os fragmentos que são resultantes dessas quebras, eles são reparados de maneira diferente da original, ou simplesmente eles vão ser perdidos. Essas alterações cromossômicas estruturais ou rearranjos cromossômicos podem ocorrer de 4 formas: a deleção, a duplicação, a inversão e a translocação. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. O primeiro tipo de rearranjo é a deleção. Esse tipo ele vai ocorrer quando tem 2 quebras no mesmo cromossomo. E aí, o fragmento que é gerado, ele não vai ser reintegrado ao cromossomo e vai acabar se perdendo. Se a deleção ocorrer em genes indispensáveis para a sobrevivência, o desenvolvimento do ser vivo vai se tornar inviável. Só que pode ocorrer deleção em genes que permitem o desenvolvimento, mas produzem sequelas. O exemplo que a gente tem mais palpável é a síndrome de Cri-du-Chat, que é ocasionada pela deleção do braço curto do cromossomo 5. Nesse caso, os portadores dessa síndrome vão ter graves problemas físicos e mentais e vão ter um choro muito agudo, similar ao miado de um gato, o que dá, o nome popular dessa síndrome como síndrome do miado do gato. A duplicação ocorre quando parte do cromossomo é duplicado. A duplicação acontece quando um cromossomo perde uma porção de seu material genético e aí essa porção vai se ligar a uma cromátide irmã, formando um segmento extra. O cromossomo dessa forma vai ficar com uma porção repetida. Esse processo ocorre com mais frequência na permutação durante a meiose. Já no caso da inversão, vai acontecer quando o cromossomo sofre 2 quebras e o fragmento que é formado faz um giro de 180 graus e depois ele se liga novamente no cromossomo. Nesse caso aí, o material genético continua o mesmo, só que a disposição das informações vai ocorrer de maneira trocada. A gente consegue perceber 2 tipos de inversão. Uma que é chamada de paracêntrica, que vai ocorrer em um dos braços do cromossomo e não vai envolver o centrômero, que é aquela bolinha que está ali no meio, tá? E a pericêntrica, no qual o centrômero vai estar envolvido. A translocação ocorre quando 2 cromossomos que não são homólogos vão sofrer uma quebra e aí os fragmentos que são formados vão ser reinseridos de maneira trocada. Então um cromossomo troca um pedacinho com o outro. Cada um no cromossomo diferente da sua origem. A gente pode ter 2 tipos principais de translocação. A primeira, que é a translocação recíproca, é a que vai ocorrer na troca de porções entre 2 cromossomos. E a outra é a translocação robertsoniana.
ela vai envolver cromossomos acrocêntricos, ou seja, aqueles cromossomos que têm um braço bem maior do que o outro por causa da posição do centrômero. Nesse caso, a gente vai observar que o braço curto de um cromossomo e o braço longo de outro vão quebrar. Depois ocorre a troca, dando origem a um cromossomo com 2 braços longos e um com 2 braços curtos. E esses braços curtos geralmente vão se perder. Aqui é como se fosse a união desses 2 cromossomos na robertsoniana. Os outros tipos de alterações cromossômicas que a gente tem são as alterações numéricas, que podem ser a poliploidia ou a aneuploidia. Essas alterações cromossômicas numéricas, elas estão relacionadas a perdas ou inserções de cromossomos inteiros, o que vai alterar o número de cromossomos presentes no cariótipo de uma espécie. Então, a gente tem as poliploidias e as aneuploidias. No caso da poliploidia, ou das poliploidias, elas estão relacionadas à presença de conjuntos a mais de cromossomos, às vezes até um genoma inteiro, presente em alguns seres vivos. Normalmente, essas poliploidias vão ocorrer só em vegetais e vão estar relacionadas com a reprodução assexuada. Como os animais têm, na sua maioria, reprodução sexuada, são raros os casos de poliploidia. A gente viu anteriormente que podem ter casos de diploidia, haploidia ou poliploidia, quando o indivíduo é triploide ou tetraploide. Até demos um exemplo aí da Raphanus, um vegetal, mas vale muito a pena também ler esse artigo aqui dos morangos poliploides invadem a Terra, que ele dá uma visão bem boa para a gente sobre a poliploidia. Já as aneuploidias, elas estão relacionadas com a alteração do número de cromossomos no cariótipo de um indivíduo, que aí podem ser caracterizados pela perda de um cromossomo ou pela presença de um cromossomo a mais no genoma. E essas aneuploidias, elas estão relacionadas com falhas da divisão celular, mais especificamente na anáfase 1 ou anáfase 2 da meiose. No caso, quando a falha ocorre na anáfase 1, o par de cromossomos ele não se separa. Então, na meiose 1, nós vamos ter uma célula com um par de cromossomos e uma célula sem um par de cromossomos específico. Na meiose 2, 2 células vão ter cromossomos vindos desses pares, desse par anterior, e 2 células não vão ter esses cromossomos. Já quando a falha ocorre na anáfase 2, a gente vê a separação dos cromossomos homólogos na meiose 1, e aí, quando chega na meiose 2, 2 cromossomos vão ter somente metade do material genético, 2 células vão ter somente metade do material genético, e as outras 2, uma vai ter um cromossomo a mais e a outra um cromossomo a menos. A gente percebe que a aneuploidia, quando ela acontece na anáfase 1, ela provoca mais alterações, E aqui a gente tem algumas dessas aneuploidias. Então a gente tem a síndrome de Down, a síndrome de Patau e a de Edwards, que vão afetar pares de cromossomos somáticos. E as aneuploidias sexuais, que são a síndrome de Turner, Klinefelter, duplo Y e triplo X, que vão afetar os cromossomos sexuais.